Saúde Consciência. Olha, como vocês vêm acompanhando desde ontem, né, as orientações aqui na Rede CBN, hoje entrevista com nosso âncora do primeiro jornal, Milton Jung, vamos explicar o que de fato aconteceu com a vacina do Butantan para imunizar contra a dengue no Brasil e quais são as orientações de especialistas. A minha maior especialista é Tel, que já está aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Nossa, foi surpresa isso, não, Tel? Então, vamos lá, né, Fernanda? Vamos aos fatos. Vamos. É sempre importante a gente estar aqui falando para a gente acabar, né, com qualquer desinformação ou preocupações excessivas, né, além da conta. A gente sempre tem que ter uma segurança, é isso que eu acho que eu já começo dizendo, parabenizando, né, o Ministério da Saúde pela tomada da decisão. Não é uma decisão simples, mas é uma decisão necessária. E aí eu vou falar por quê. Quando a gente está fazendo, aqui a gente já falou várias vezes para quem nos acompanha, mas quem está chegando aqui agora, né, Fernanda, é bom saber. Quando a gente está lançando qualquer produto no mercado, seja um medicamento ou uma vacina, né, você tem aqueles estudos que a gente chama de fase 1, tem uma fase que a gente chama de pré-clínica primeiro, né, deixa eu voltar aqui, porque quem não me acompanha aqui regularmente, às vezes pode não saber. Que tem aqueles testes em animais. Então, geralmente, produtos são descobertos, plantas, né, algum princípio ativo ou algum vírus e bactéria que é identificado. Você tem sempre aqueles estudos que chamam pré-clínicos, estudos que são feitos em laboratórios. Depois você passa por uma fase clínica. Essa fase clínica, que é o teste em humanos, tem uma fase 1, uma fase 2 e uma fase 3. E aí vai crescendo o número de pessoas que vão sendo colocadas, né, incluídas nesses estudos. Primeiro começa com um número mais restrito, pessoas que não tenham nenhuma doença, pessoas que são saudáveis, para a gente ver o comportamento ali daquela vacina, daquele medicamento, naquele grupo de pessoas. E isso a gente vê segurança. Depois a gente passa uma fase seguinte que vai ver eficácia e também segurança, já é um número maior de pessoas, um número mais ou menos umas 300, em geral menos aí de 1.000 pessoas, que já tem a doença que a gente está estudando. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um medicamento novo para câncer, ou um medicamento novo para diabetes, né? Já tem aquela doença, você vai estudando. E vai vendo ali se o grupo que recebe aquele medicamento cura mais do que aquele grupo que não recebe o medicamento. Ou a vacina, serve para as duas coisas. E a fase 3, que é uma fase antes de ir para o mercado, que aí já vem muitas pessoas sendo investigadas, em geral 5.000, 10.000, às vezes mais que isso, é onde um grupo recebe a vacina ou medicamento e o outro grupo não recebe, e também vai se avaliando, né, se aquele grupo vai desenvolver ou vai ter mais proteção, né, no caso da vacina, ou vai ter mais doença, no caso de algum medicamento para tratar, né, uma doença específica. Então isso é o clássico de todos os estudos. Aí o estudo, toda essa documentação é enviada para a agência regulatória, no nosso caso aqui é a Anvisa, ela analisa tudo, pensa vocês aí, muitos documentos, né? Hoje, felizmente, nada em papel, tudo eletrônico, mas muitos documentos de todas essas fases da pesquisa para dizer, olha, esse medicamento ou essa vacina pode ser utilizada para humanos, né? É segura e é eficaz. Uhum. Esse caso foi a vacina da dengue, né? A vacina foi avaliada pela Anvisa. Os estudos mostravam e mostram uma eficácia de mais de 80%, então uma vacina muito boa para proteção contra a dengue. Só que quando a gente faz esse estudo, Fernanda, a gente tem um grupo muito controlado de pessoas. Em geral, essas pessoas não têm outras doenças, elas são acompanhadas durante toda a utilização do medicamento. Então, para construir ali o que a gente chama da bula da vacina, né, ou do medicamento. Quando você pega uma bula, tem ali quem pode tomar, quem não pode tomar, o que acontece, como é que aquela bula é construída? Com tudo que foi avaliado durante os estudos. É assim que a bula é feita. E aí, o que pode acontecer? Na fase 4, o que é a fase 4? É a fase pós-comercialização. Quando esse medicamento ou essa vacina vai para o mercado, é comercializada, né, vendida na farmácia,
ou distribuída no Sistema Único de Saúde, continua ainda uma vigilância, porque você tem um número muito grande de pessoas, milhares de pessoas, uma escala muito maior, que começa a fazer uso daquele medicamento ou daquela vacina. E pessoas que podem ter outras doenças, que quando você toma aquele medicamento ou recebe aquela vacina, você pode desencadear efeitos que não foram vistos nas fases anteriores, na fase 1, na fase 2 e na fase 3. Tudo bem, Fernanda? Tudo, até aí? tudo. Então, o que essa vacina, nós estávamos agora, né, nessa fase pós-comercialização, na avaliação, né, de fase 4, que a gente chama de efetividade dessa vacina. Como o Ministério decidiu fazer isso? Ele escolheu um grupo específico, que foi o grupo de profissionais de saúde, para você ter um controle maior. É uma vacina nova, a primeira vez que vai ser utilizada em larga escala, né? Então a gente está falando numa escala, né, de muitas mil pessoas, daqui mais de 500 mil pessoas receberam, e você pode ter interações, né, que não forem interações entre a vacina e outras doenças que a pessoa pode ter já de base, que pode ser doença imunológica, que pode ser um diabetes, uma hipertensão, um câncer, que junto com essa vacina pode dar algum outro efeito. Então, isso é estabelecido uma vigilância, e assim, o país tem uma vigilância muito boa. É uma vigilância que foi fortalecida ao longo, né, dos últimos anos no Brasil, principalmente os últimos 10 anos. A gente tem uma vigilância muito robusta e que consegue acompanhar, e aí principalmente depois de 2023, que a gente ligou a dose da vacina ao CPF da pessoa, a gente consegue saber onde a pessoa tomou vacina, quem administrou, qual é o lote dessa vacina. Então, a gente tem informações muito precisas. A gente conseguiu fazer isso em dezembro de 23. Eu digo isso com muito orgulho porque estava na minha gestão e a gente conseguiu esse feito. Com isso, Fernanda, você tem uma informação muito precisa do que está acontecendo e você pode, então, avaliar quando efeitos adversos aparecem. Então, para quem está nos acompanhando, isso é uma coisa normal? Não. Isso acontece com todos os medicamentos e todas as vacinas que entram no mercado. Vou dar um exemplo aqui que quem está nos assistindo pode lembrar. Quem tem um pouquinho mais de idade, assim, nos últimos, eu diria assim, os últimos 15 anos, acompanhou essa, eu diria que foi uma revolução no mercado. Aquele medicamento, o Sildenafil, que é o nosso conhecido Viagra, ele foi desenvolvido na fase de pesquisa, fase 1, fase 2 e fase 3, para angina de peito, aquela condição cardiovascular que a pessoa tipo infarto? Não tem ali um fluxo, não tem um fluxo assim regular, né, de sangue que vai sendo bombeado ali para o coração e precisa então de uma vasodilatação para melhorar isso e regularizar os batimentos cardíacos e a quantidade de sangue que é bombeado para o nosso corpo. Então, esse medicamento era estudado para isso. O que aconteceu na fase 1, fase 2 e na fase 3? Teve quem tomou o medicamento e quem não tomou o medicamento, né, o grupo controle, foi muito pouca diferença, não teve diferença. Mas eles descobriram um efeito adverso importante. Eles viram que aquelas pessoas... Inesperado. O medicamento não foi desenhado para isso, né? Mas eles viram o seguinte, aquelas pessoas que tomaram o medicamento, melhorou a função erétil. E aí o que aconteceu? A empresa, começou a estudar o medicamento para isso. E aí esse estudo é um estudo bem emblemático, a gente estuda bastante na área de pesquisa, porque várias coisas aconteceram. Inclusive, no final de cada ensaio clínico, se você está recebendo medicamento, você tem que devolver, né, as pílulas que sobram. E as pessoas não queriam devolver as pílulas. Tá? Meu Deus! Então, assim, não queriam devolver. Então, tem várias coisas. E aí eles viram o seguinte, olha só, o medicamento não funciona para isso que a gente estudou. Mas um efeito adverso inesperado fez com que ele possa ser utilizado para uma outra coisa, um outro problema, que é a disfunção erétil. E aí começou as pesquisas para isso e foi um dos medicamentos mais vendidos. Ele ficou
por 5 anos consecutivo, né, como o medicamento mais vendido no mundo. Uhum. Então, Fernanda, isso para dizer que não é algo incomum. Mas aí o que aconteceu? Ele era indicado para pessoas que tinham disfunção erétil, estava lá na bula. Quando o medicamento vai para o mercado, nessa fase de pós-comercialização, fase 4, pessoas que não tinham disfunção erétil ou que não tinham uma indicação mais específica começaram a usar. E pessoas também que tinham problemas cardíacos usaram, porque você não tem muito controle, milhões de pessoas usam. E o que aconteceu? Várias pessoas morreram. O que a vigilância faz? A vigilância analisa todos esses casos, vê se tem uma relação de causa e efeito. E muitas vezes o medicamento não é recolhido do mercado, como foi esse caso. Certo. Houve uma relação de causa e efeito, foi o medicamento que causou a morte, só que eles foi avaliado o seguinte, que quem morria eram pessoas que tinham problemas muito específicos ou tomavam medicamentos lá à base de nitrato, alguns compostos específicos de cardíacos que tomavam isso. O que aconteceu? A bula foi reformulada para dizer que nessas pessoas não era seguro tomar esse medicamento. Então, isso para as pessoas entenderem que acontece a todo momento neste mundo de novos medicamentos e novas vacinas que são inseridas no mercado. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Eu tentei fazer essa relação para as pessoas entenderem assim, uau, não é nada novo, não é nada que não é feito em outros medicamentos ou mesmo outras vacinas, isso pode acontecer. Também teve o caso da vacina da Takeda, que é uma vacina contra a dengue. Lembra quando a gente começou a indicar para adolescentes de 10 a 14 anos e alguns adolescentes tiveram crise anafilática e houve a recomendação de que a vacina não fosse administrada fora de ambientes de unidades de saúde, sim, né? No caso, você tinha que esperar, eu lembro. Administrada na escola, porque antes a vacina estava sendo administrada na escola, em shopping, em outros locais, né, no início da campanha. Uhum. Quando se observou esse efeito adverso, que não tinha sido observado nos estudos de fase 1, 2 e 3, houve uma remodelagem, né, da recomendação. E a recomendação, então, passou a dizer, né, que não deveria ser dada essa vacina fora de um ambiente de local de saúde, porque se você tiver uma reação de anafilaxia, você tem como imediatamente reverter isso e você não teria como fazer isso, por exemplo, numa escola, no shopping, que você não tem ali os medicamentos, né, para fazer isso. Então, só para dizer que isso acontece a todo momento quando você tem novos medicamentos. A outra coisa é o super novo medicamento do Ozempic, né, que já nem é tão novo assim, mas é bastante novo, que a semaglutida, que revolucionou esses tratamentos, e ela foi iniciada no mercado para pessoas com diabetes tipo 2. Ela foi estudada para isso e ela foi indicada para isso. O que aconteceu quando o medicamento vai para o mercado, nessa fase 4 de pós-comercialização? Os pesquisadores, os governos, né, que fazem essa vigilância, observaram que pessoas que não tinham diabetes tipo 2, que receberam o medicamento, tinham também um benefício importante relacionado à perda de peso e também redução de eventos cardiovasculares. Quer dizer, você diminuiu o infarto, você diminuiu AVC. E aí, essa bula foi mudada e hoje o medicamento também é indicado para esses outros grupos. Então, isso acontece a todo momento quando a gente está iniciando, né, um novo medicamento ou uma nova vacina. Então, essa primeira parte que eu queria dizer, para a gente fazer a referência de que isso acontece, né, nesses estudos, nessa fase 4, nesses estudos de efetividade, quando você tem um produto novo entrando no mercado. Tudo bem? Tudo. Etel, Tá. as perguntas que chegaram, né, é de que 500 mil pessoas vacinadas, 42 casos, se essa foi a medida mais assertiva. Então, é um número muito pequeno, né, se você pensar, né? É um número muito pequeno, a gente está falando de
menos que o 0,1%, né? Então, assim, é um número super pequeno, principalmente considerando aqueles três casos graves, né, particularmente graves, que foram os responsáveis, eu diria, por essa decisão, né? Foram os casos graves, os 2 óbitos, né? E um caso que teve uma cura, mas a pessoa chegou a ir para UTI, então ficou mais grave, era uma mulher mais jovem. Mas o que a gente sabe agora? E por que eu digo que isso é importante? E por que eu digo assim, a vigilância funcionou super bem? Esses casos foram rapidamente avaliados e se identificou, ainda não tem uma análise precisa, isso que vai ser feito agora, de relação de causa e efeito. Esses 2 óbitos, a gente não pode dizer ainda que foram relacionados com a vacina. Isso, tá é investigação ainda, né? A gente tem a gente tem uma linha temporal. As pessoas morreram depois, entre aí mais ou menos 20 dias que tomaram a vacina. Então a gente tem uma relação de tempo. A pessoa tomou vacina, 20 dias, em torno aí de 20 dias, ela foi a óbito. Então tem uma relação temporal. Agora, a pessoa morreu por causa da vacina? É isso que está sendo investigado agora. E essa ligação com o CPF, ela é super importante, porque a gente consegue rastrear o lote, se teve algum problema nesse lote. A gente consegue rastrear também, tem uma impressão digital desse vírus utilizado para fazer a vacina. Ele é um vírus atenuado, né? E ele é um vírus enfraquecido, e ele tem uma impressão digital. E quando a gente fica doente por um vírus que a gente chama de selvagem, né, um vírus que não foi manipulado, né, um vírus que não foi atenuado, ele tem uma outra impressão digital. Então, o que os laboratórios, referência do Ministério da Saúde, vão analisar agora é se essa pessoa também, por exemplo, ela pode ter sido contaminada por dengue que estava circulando naquela região. Então, não é o vírus vacinal que causou o óbito. Então, tudo isso vai ser analisado agora, que depende dessas amostras que foram coletadas. Mas eu achei, e aí eu considero que a medida, apesar de ser de super precaução, ela foi correta na medida que ela comunica de forma transparente o que está sendo feito. Então, assim, há esses 2 óbitos, esses 2 óbitos serão investigados. Se houver alguma outra relação com esses óbitos, isso será dito. E se, por exemplo, entre essas pessoas tem alguém que não sei, eles estão investigando tudo isso, os critérios clínicos dessas pessoas, né? Mas pode ser que seja alguém que tenha um diabetes muito grave, estava descontrolado, que tenha um problema cardíaco, e isso vai refazer, talvez, a bula dessa vacina. Ela não poderá ser dada por esse grupo, ou ela terá que ser dada nesse grupo com alguma outra recomendação. Então, essa investigação, ela serve não para paralisar a vacinação, mas para temporariamente avaliar o que está acontecendo e remodelar a estratégia, se for o caso. Né? Se tiver aí uma relação causal e se essas pessoas tiverem algum fato, né, que possa ter feito com que se desencadeasse, né, essa gravidade, esse óbito. Então foram poucas pessoas. Tem ouvinte aqui nossa, diz que trabalha na saúde e que grande parte da equipe imunizada com a do Butantan. E que eles apresentaram vários manchas no corpo, tardias e muita dor no corpo. Então, esses efeitos, como se fosse uma simulação de dengue mais leve, eles não são inesperados. Isso pode acontecer. Então, não só na vacina contra a dengue e outras vacinas, né? Você tem aí... Porque o que é a vacina? Nada mais é do que você administrar, no caso da vacina atenuada, esse vírus enfraquecido, né? Você administrar no seu organismo um vírus que está muito enfraquecido, que não vai te causar aquela doença grave, para ensinar o nosso sistema imunológico como responder quando ele encontrar o vírus selvagem. Então, ou a bactéria selvagem, no seu estado natural, né? Então, essa é a função. Então, muitas vezes, quando você toma uma vacina, você pode ter ali aquela febre,
porque o nosso organismo está respondendo àquele agente etiológico. Só que na vacina, ele não deve causar caso grave, tá certo? Então é por isso que está sendo investigado isso aí. Nessas 42 pessoas, elas, das 500 mil, então assim, é pouco, né? Dessas 42 pessoas, em mais de 500 mil pessoas, algumas apresentaram efeitos adversos graves. Não era para isso acontecer. Então é preciso investigar o que causou esses efeitos adversos graves. E aí, grave, em geral, você precisa de uma internação. Você, muitas vezes, pode ou não, né, e necessitar, né, de ir para uma UTI. Então, esses eventos adversos graves é aquilo que a gente passou um pouco do que foi. Como é o nome da pessoa que nos falou aqui? É Camila. Camila. Camila, passou um pouco daquela dor ou mancha, que seriam efeitos adversos, mas não são graves, não exigem uma internação, né, não exigem outras medidas, mas simulam ali um pouco o início da dengue, né, ou de uma arbovirose, mas simula aquele primeiro início aí dos sintomas. Agora, se isso ficou grave, no caso desses 42 relatados no sistema, aí precisa de uma investigação para poder entender, inclusive, se essa vacina precisa ser remodelada do ponto de vista aí da biodisponibilidade dessa vacina, mesmo assim, dos elementos de atenuação, se foram suficientes. Então, tudo isso vai ser avaliado agora. Uma parte pelo Butantan, né, que tem que rever aí as suas vacinas, se efetivamente isso tiver uma relação de causa e efeito, porque a gente tem que lembrar também o seguinte, gente, nesses mesmos lugares onde as pessoas tomaram a vacina, também tem a doença circulando. Por isso que é muito importante essa análise laboratorial, para a gente saber se a impressão digital, né, geneticamente, a pessoa estava só com o vírus vacinal ou ela também estava com o vírus selvagem, aquele que estava circulando ali, porque isso também pode acontecer, tá? Então, tudo isso precisa ser investigado, que é o que está sendo feito agora. Por isso que eu acho que essa medida foi uma medida de precaução, né? Então, mais uma vez, as vacinas não vão ser jogadas fora, as vacinas elas poderão ser utilizadas depois, caso a gente não identifique que isso teve uma relação de causa e efeito. E importante também que as pessoas que tomaram vacina, elas estão protegidas. Então, assim, dessas 500 mil pessoas, né, mesmo aquelas que tiveram eventos mais graves, não aquelas que morreram, que a gente ainda não sabe, né, Fernanda? E uma morte é sempre uma tragédia, sem dúvida, uma coisa ruim, né? Então, assim, é difícil a gente expressar isso do que é muito, o que é pouco, porque para aquela pessoa é tudo, né? Então, é sempre importante a gente relativizar essa questão estatística. Mas essas 500 mil pessoas aí, elas estão protegidas contra uma doença que é grave, uma doença que o Brasil enfrenta aí, epidemias há mais de 40 anos e que a gente tem muita morte. Então, a eficácia da vacina e o efeito protetor dela continua. Então, as pessoas que tomaram podem ficar tranquilos em relação a isso. E também tem uma recomendação agora que eu acho importante, talvez, Fernanda, antes da gente finalizar, que são aquelas pessoas que receberam a vacina nos últimos 21 dias, porque todos esses efeitos adversos graves que foram relatados no sistema de informação, né, eles surgiram foram ao longo relatados do tempo. Nesse intervalo com menos de 21 dias. Então, a gente sempre coloca um pouquinho mais, uma margem de segurança. Então, o Ministério vai seguir, né, de forma mais próxima essas pessoas que receberam a vacina nos últimos 21 dias, para que possa avaliar se tem algum evento adverso, né, mais grave acontecendo. Então, acho que é uma medida importante, porque vai dar esse tempo para analisar todos esses dados e aí, cientificamente, junto com o comitê científico que assessora o Ministério, dizer se a vacina continua, se a vacina continua com restrição em algum grupo, como que se dará exatamente esse retorno após essa suspensão.
O Etel, e até a gente pediu um posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde, porque além da vacina do Butantan, tem a Qdenga, né? Que estava vacinando em várias unidades de saúde, né? Continua então. É isso, para as pessoas não se afastarem das vacinas, né? Então, vamos ouvir esse áudio aqui do Orley juntas? Áudio do Orley Cardoso, subsecretário de Vigilância em Saúde. Anúncio feito ontem pelo Ministério da Saúde em relação à suspensão da vacina da dengue, a vacina fabricada pelo Instituto Butantan. Esta vacina está liberada, na verdade foi incorporada no SUS em janeiro deste ano e destinada ao público da atenção básica, que são médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, todos esses profissionais que atuam aí na atenção básica. Esta suspensão ela é em decorrência de 2 óbitos que ocorreram recentemente e que estão sendo investigados, se tem relação com a vacina ou não. Quero passar aqui para a nossa população capixaba que nós iniciamos esta vacinação assim que o Ministério liberou para a atenção básica e até o momento nós não temos esses eventos adversos graves. Então é importante lembrar que todos os profissionais que tomaram a vacina, nenhum teve esse tipo de gravidade. Nós queremos também informar que além da vacina do Instituto Butantan, nós temos uma outra vacina, que é a vacina da Takeda, que está liberada para o público de 10 aos 14 anos, que é uma outra fabricada por um outro laboratório e que também segue o curso normal. Os adolescentes de 10 a 14 anos devem continuar procurando o serviço de saúde para fazer a sua vacinação. E reforçando que essa medida feita pelo Ministério da Saúde de suspender a vacina do Butantan, que está destinada aos profissionais da saúde, é uma medida importante, uma medida de segurança e de transparência com a população. Viu, Etel? Eu falei Qdenga, mas na verdade Qdenga é particular, né? Não, mas é a vacina ela chama essa vacina Takeda empresa, né? O nome dela é esse mesmo, tá certo. Essa mesmo? É o mesmo nome. É o mesmo nome, tá certo. Eu tomei essa aí. Então. Perfeito. Essa vacina é uma vacina, e a nossa também do Butantan, é uma vacina segura, a gente está avaliando isso. Não há, é isso que é importante dizer, não há evidência conclusiva que essa vacina tenha causado esses efeitos. Mas eles precisam ser investigados, é isso que a ciência diz. A gente precisa investigar, precisa ter certeza, principalmente porque é um produto novo, né, no mercado. Então a gente tem que fazer essa avaliação. E uma outra coisa que eu queria falar, Fernanda, seguindo aí o que a Camila falou, né, o que a Camila estava chamando a atenção, que alguns tiveram efeito, o que é para as pessoas que tomaram a vacina prestar atenção? Febre alta persistente, falta de ar, dor intensa, manifestação neurológica, então a pessoa fica confusa, a pessoa, por exemplo, tem algum problema de marcha, então manifestação neurológica, e qualquer quadro que possa gerar preocupação, por exemplo, vômito, dor abdominal, são sinais de alerta que quem tomou vacina nos últimos 21 dias deve procurar o serviço de saúde. Tá, Fernanda? É importante a gente dizer isso aqui, né, para que quem tomou também fique tranquilo. É muito importante a gente saber disso, porque a gente vai ter melhores informações para poder passar, né, se isso tem relação, se não tem relação, se, por exemplo, pessoas que são cardíacas precisam ter mais cuidados. Então, é um pouco isso. E, muitas vezes, o produto ele não tem nem nenhuma modificação da bula, só tem uma recomendação. Se você tem determinada doença, você precisa ser acompanhado nesses primeiros dias. Então, quem vai fazer a administração também vai ter um acompanhamento diferente. Então, é um pouco isso que o Ministério está fazendo. Parar, analisar tudo que tem, ter informações mais precisas para tomar a melhor decisão. É isso, Etel. Olha, a gente só começou com essas explicações, eu acho que ao longo dos próximos dias muita coisa vai surgir e a gente vai estar sempre a postos aqui para te acionar e deixar todo mundo muito bem informado. Eu acredito que sim, Fernanda, mas acho que a mensagem mais importante é a segurança sempre em primeiro lugar,
E todas essas ações são baseadas em evidência. Eu acho que ontem ficou muito claro isso na coletiva, né, que teve, que a gente não está parando vacina porque alguém está falando que alguém morreu, influenciador, desinformação, fake news. Foi tomada uma medida porque um comitê científico orientou que essas 2 mortes fossem melhor avaliadas. Então, tudo isso são decisões baseadas na ciência para que a gente possa ter uma melhor segurança no produto que está entrando no mercado, né? Então, é isso, e tranquilizar as pessoas e dizer que as vacinas salvam vidas, as pessoas vacinadas estão muito mais protegidas, né? Que passaram aí nesses 21 dias, que mesmo tendo algum efeito, elas estão protegidas contra essa doença que é grave. Etel, eu te agradeço pelas explicações. Bom trabalho para você, hein? Obrigada, Fernanda. Um abraço.